Seja bem-vinda, seja bem-vindo. No Ponta a Ponta de hoje, vamos falar sobre o recolhimento e destinação dos acordos de não persecução penal que foram acertados pelo MP-MG em Novo Cruzeiro, no Vale do Jequitinhonha. Participa do programa, de forma remota, o promotor de justiça de Novo Cruzeiro, Olemar Miranda Santiago. E aqui no estúdio, eu tenho a companhia do promotor de justiça Marcos Paulo de Souza Miranda, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais, de Execução Penal, do Tribunal do Júri e da Auditoria Militar do Estado de Minas Gerais. Eu agradeço as presenças. Doutor Olemar, eu começo então perguntando o que é o Acordo de Não Persecução Penal. Inicialmente, agradecer o gentil convite, Cris, cumprimentar o doutor Marcos Paulo aí no estúdio, nosso mestre, nosso guia nas questões penais no Ministério Público. O Acordo de Não Persecução Penal ele faz parte de um movimento maior da justiça penal negociada. No nosso país, esse movimento tem início ali com a Lei 9.099, trazendo no bojo dela a transação penal, a suspensão condicional do processo, mas que avança e muito com a previsão deste instituto, do Acordo de Não Persecução Penal. Ele foi inicialmente previsto em uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, a resolução número 181 de 2017, e posteriormente aprimorado e aí realmente tornado lei pelo pacote conhecido como pacote anticrime. Esse acordo ele visa, desde que confessado o crime e atendidas algumas condições previstas agora no artigo 28A do Código Penal, permite que esse processo, desde que cumpridas as condições estipuladas entre o Ministério Público e autor e investigado, ele permite que esse processo seja extinto. Então, é uma maneira, mais uma delas, de desafogar as já realmente assoberbadas varas criminais, né, Brasil afora, como é o caso aqui de Novo Cruzeiro, uma vara que hoje tem quase 13 mil processos, como para um único juiz, um único promotor também. É uma maneira inteligente e bastante interessante de desafogar essas varas criminais, permitindo que o processo criminal, como nós conhecemos, com todas as garantias, com os prazos e naturalmente, o tempo que ele leva seja reservado apenas para delitos bem mais graves. Nesses acordos. Primeiramente, registrar aqui meus agradecimentos, Cristiane, pelo convite, pela oportunidade, e também ao colega Olemar, nosso representante do Ministério Público na comarca de Novo Cruzeiro, e que tem feito um belíssimo trabalho. Bem, o Acordo de Não Persecução Penal, como o doutor Olemar já colocou, ele é um novo instrumento de solução das questões criminais através de uma forma negocial. Ou seja, nós não dependemos mais da sentença judicial para o desfecho do processo. Agora, da mesma forma que uma sentença, né, pelos caminhos tradicionais, ela tem os seus requisitos, né, e tem aquilo que é obrigatório fazer parte da sentença sob pena de nulidade, no Acordo de Não Persecução Penal acontece a mesma coisa. O Ministério Público, junto com o investigado, eles têm uma liberdade de pactuar determinadas cláusulas, mas existem cláusulas que são de presença obrigatória nos acordos de não persecução penal. Ou seja, não é possível fazer um ANPP sem, por exemplo, fazer a previsão de uma reprimenda, seja pela transação, ou melhor, pela prestação pecuniária, que é um aporte de recursos em benefício seja da vítima, seja de uma instituição de relevo para aquela sociedade local, como tem sido feito em Novo Cruzeiro, seja prestação de serviços à comunidade. Então, essas duas medidas, seja a prestação pecuniária, que é um pagamento em valor, seja a prestação de serviços à comunidade, são cláusulas obrigatórias. Elas podem estar previstas de maneira cumulativa, ou seja, as duas ao mesmo tempo, ou alternativa, uma delas. Uma outra questão que é obrigatória em todo acordo de não persecução penal é a reparação dos danos à vítima. A vítima, durante muito tempo, ela foi um sujeito esquecido no processo penal. A vítima era utilizada pela justiça penal como aquele agente que ia produzir prova, que ia lá prestar o depoimento para viabilizar a condenação
ou a absolvição do réu. Agora não. A vítima é um sujeito de direitos e uma das cláusulas obrigatórias em qualquer acordo de não persecução penal é a reparação dos danos. Então, no caso de um furto, por exemplo, Cris, há necessidade de quem subtraiu a motocicleta da vítima faça o ressarcimento, devolva. No caso de uma vítima que sofreu lesão corporal em razão do acidente de trânsito e ficou incapacitada para o trabalho e teve despesas médicas hospitalares, esse valor também deve ser ressarcido pelo investigado. Então, o acordo de não persecução penal, ele obrigatoriamente vai ter a previsão dessas cláusulas de reparação, de prevenção do crime e, eventualmente, cláusulas adicionais de acordo com cada realidade, cada tipo penal. Então, em linhas gerais, são essas, vamos dizer, o conteúdo mínimo do acordo de não persecução penal. Mas, doutor Marcos Paulo, com o cumprimento das obrigações, é decretado, então, o fim da punibilidade, a extinção da punibilidade? Sim, o acordo de não persecução penal, após a sua homologação pelo Poder Judiciário, a sua homologação é obrigatória, tá? Ele vai passar para a fase de cumprimento. E uma vez o autor do fato, a gente não fala réu, porque não tem processo, o investigado naquele feito, se ele cumprir totalmente as cláusulas, há a declaração da extinção da sua punibilidade. Agora, se ele não cumprir, o que acontece? A rescisão do acordo de não persecução penal. Ou seja, ele é rescindido e aí volta à situação anterior e o Ministério Público, então, vai oferecer a denúncia para que aquele investigado se transforme em réu e aí responda pela forma tradicional do processo. E aí, então, a gente tem essas duas possibilidades. Pelo cumprimento, a extinção, pelo não cumprimento, a rescisão. E o que acontece mais, o cumprimento ou o não cumprimento? Na maioria das vezes, a gente tem uma implementação do cumprimento muito grande, porque é muito mais benéfico para o investigado, como a gente vai falar mais adiante. Então, é muito mais interessante para o investigado cumprir e ficar livre do processo, do que, na verdade, ter que retornar aquilo que é o objetivo do ANPP, que é evitar a judicialização, evitar o trauma da presença no fórum, evitar a demora, evitar a incerteza, porque quando você assina o ANPP, você tem a certeza daquilo que está sendo pactuado. Agora, você indo para a justiça penal tradicional, qual vai ser a decisão do juiz? Ninguém sabe. E a morosidade. E a morosidade. Então, na verdade, a gente tem um índice muito mais de cumprimento, de adimplemento, do que de descumprimento dos ANPPs. A gente vai agora para o intervalo. E na volta, vamos saber, então, quais foram os crimes cometidos em Novo Cruzeiro que ganharam acordos. É breve. TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. Estamos de volta falando sobre os acordos penais firmados em Novo Cruzeiro. Doutor Olemar, no início de novembro de 2022, na Semana de Conciliação, foram fechados aí em Novo Cruzeiro, que fica no Vale do Jequitinhonha, muitos acordos de não persecução penal. Quais foram os crimes cometidos? Na nossa realidade aqui, sem dúvida, os crimes que a gente conseguiu fechar o acordo, e claro, o Ministério propôs o acordo, reflete muito a realidade local. A maior parte deles foram os crimes do artigo 12 e 14 do Estatuto do Desarmamento, que é a posse de arma de fogo e o porte de arma de fogo de uso permitido, geralmente, em desacordo com a determinação legal. E, em segundo lugar, receptação e furto. Aqui nós temos uma peculiaridade, uma comunidade, tem Novo Cruzeiro como a sede da comarca, mas também pegamos Itaipé, Catugi, Caraí, municípios com uma realidade bem rural. Existem diversos distritos, dezenas deles, e aquele costume, né, de andar com uma arma, às vezes, de guardar uma arma em casa, o que hoje não é mais admitido, e que volta e meia acaba sendo motivo de abordagem pela Polícia Militar, gerando a possibilidade do oferecimento do acordo. Outra situação em relação à receptação, geralmente também envolvendo
na maior parte dos casos, a compra de um veículo sem adoção das cautelas devidas e acabando gerando naquela pessoa que compra aquele veículo, muitas vezes, um prejuízo para aquele que teve seu veículo furtado e acaba sendo essa pessoa que compra sendo o receptador. Essas foram as situações mais comuns. E tomando de gancho a pergunta anterior, na nossa prática aqui, mais de 95% de taxa de aceitação do acordo oferecido pelo Ministério Público e de cumprimento dele também. Lemar, foram quantos acordos nessa semana de conciliação? Nessa semana tivemos, além dos ANPPs, também esses outros acordos penais, como a transação penal principalmente. Em ANPPs, ou seja, acordos de não persecução penal, tivemos mais de 50 acordos firmados em 3 dias. Doutor Marcos Paulo, o ANPP pode ser aplicado para qualquer crime? Não. Nós temos, para cada tipo de infração penal, para cada tipo de delito, a nossa legislação vai trazer quais que são os instrumentos aplicáveis. O ANPP, ele se dirige, sobretudo, àquilo que nós chamamos de infrações penais de médio potencial ofensivo. Então, os crimes, as infrações de pequeno potencial ofensivo que ficam sujeitas à competência do juizado especial criminal, por exemplo, elas estão excluídas expressamente da seara do ANPP. Por quê? Já existe remédio para solucionar aquela questão, que vai ser, na maioria das vezes, a transação penal feita no juizado especial criminal. Então, o ANPP se volta para aqueles crimes de médio potencial ofensivo. E qual que é o objetivo do ANPP? Isso tem que ficar muito claro. Nós temos, pela nossa legislação penal, Cris, uma previsão de que aqueles crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, em que há uma pena aplicada que seja inferior a 4 anos, não se aplica pena privativa de liberdade. Ou seja, mesmo com a sentença condenatória, a regra nesses casos é você aplicar penas alternativas à privação de liberdade. Então, o ANPP vem exatamente para assambarcar esses delitos cometidos sem violência, sem grave ameaça e com essas penas que são passíveis de serem cumpridas de uma forma alternativa ao encarceramento. Então, o que o legislador pensou? Gente, para que nós vamos ter anos de instrução, de oitiva de testemunha, se ao final a reprimenda que vai ser imposta vai ser não privativa de liberdade? Então, o ANPP vem exatamente para esses casos, né, para se evitar todo o trâmite de um processo e depois não ter o encarceramento, vamos dizer assim. Então, são os crimes cuja pena mínima seja inferior a 4 anos. Para esse tipo de criminalidade, há a possibilidade do ANPP. Outra coisa que é importante, não cabe a ANPP para investigações ainda não concluídas. É o requisito essencial para a propositura do ANPP que a investigação já esteja concluída, ou seja, o promotor de justiça tem que ter a certeza da extensão daquilo que foi objeto da apuração e tem que ter a certeza da ocorrência daquele crime. Então, isso é muito importante. Ainda há a necessidade de que haja a confissão por parte do investigado, isso é fundamental, e o promotor de justiça ele vai fazer um juízo de valor, Cris, se naquele caso o ANPP é suficiente para prevenir e para reprovar aquela conduta que foi praticada. É uma coisa de mão dupla, né? Tem que ter dos dois lados aceitar. Exatamente. E outra coisa, a presença do advogado, do investigado, é obrigatória desde as primeiras tratativas. Então, a partir do momento que se chega a um consenso a respeito dessas cláusulas, se há confissão, se nós estamos dentro desses parâmetros legais, isso é levado à homologação do juiz e, uma vez homologado, a gente parte para a fase, vamos dizer, de cumprimento das obrigações. Lembrando, a ANPP não impõe pena. O que impõe pena no seu sentido estrito é a sentença penal condenatória, que nesse caso não existe. Agora, doutor Marcos Paulo, então, violência contra a mulher, então, crime de violência contra a mulher, não se aplica o ANPP? Não, de forma alguma. Na verdade, o ANPP nós temos, né? Então, qualquer tipo de crime praticado com violência, o roubo, por exemplo, né, com grave ameaça, não se aplica. O Código de Processo Penal também exclui os crimes praticados contra a mulher, os crimes praticados em cenário de violência doméstica, então de pai contra filho, de filho contra avô.
são condutas consideradas pelo nosso Código de Processo Penal como não passíveis desse benefício, porque entende-se que nesses casos há necessidade de maior reprovabilidade dessa conduta. Os crimes hediondos não se encaixam. Também não. Os crimes hediondos, na maioria das vezes, os crimes hediondos não vão se encaixar em razão da quantidade da pena. Mas pelo fato de nós termos um tratamento mais rigoroso, dado pela Constituição, não se aplica, via de regra, a ANPP a esse tipo de crime. O senhor é atuante na defesa do patrimônio cultural e do meio ambiente. O ANPP também se aplica em crimes ambientais de patrimônio? Com extrema largueza. Praticamente todos os crimes previstos na Lei 9.605, que é a lei que trata dos crimes contra o meio ambiente, o patrimônio cultural, o ordenamento urbano, quando elas não são passíveis, as infrações, de serem tratadas no âmbito do juizado especial criminal, elas serão tratadas no âmbito do ANPP. Lembrando que, nesses casos, a vítima é uma vítima difusa, é toda a sociedade, então se houve, por exemplo, uma lesão a um casarão tombado, a reparação vai se dar mediante a obrigação de restaurar aquele bem. A gente faz um breve intervalo, voltamos já já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Voltamos ao Ponta a Ponta, hoje falando sobre os acordos penais em Novo Cruzeiro. Doutor Olemar, com os recursos arrecadados dos acordos aí em Novo Cruzeiro, a comunidade ganhou, por exemplo, um sistema de monitoramento de câmera e um cofre para ajudar na segurança pública. Queria que o senhor falasse, então, da importância da aplicação dos recursos nesses projetos de segurança pública. Foi isso mesmo, Cris. Através dos esforços do Ministério Público e, claro, com a parceria também do Poder Judiciário aqui de Novo Cruzeiro, conseguimos destinar parte desses recursos já captados em outros acordos penais, e inclusive, uma parte deles, a ANPPs, e destiná-lo por intermédio do CONCEP, o Conselho de Segurança Municipal, para a Polícia Militar e para a Prefeitura Municipal. Nesse caso, conseguiu-se a instalação daquela câmera olho vivo no centro de Novo Cruzeiro, uma câmera cuja instalação aí beirou os R$40 mil, todo esse dinheiro provindo dos acordos penais, e que já na maior festa aqui da região, na festa da cachaça, já resultou no desvendamento de autoria de crimes, ou seja, através dessa câmera já colocada por meio desse acordo, conseguiu-se identificar, por exemplo, um ponto de tráfico de drogas, em que foi possível fazer, naquela ocasião, após a observação com a câmera, a prisão de um dos autores. Mais para frente, também conseguimos, através do CONCEP, mais uma vez, ou seja, esse Conselho de Segurança Pública do município, formado por pessoas da comunidade, a destinação de um cofre para a Polícia Militar. Isso porque a Polícia Militar, apesar de ter, às vezes, um armamento de grosso calibre, várias espingardas, rifles, e mesmo frutos de outras apreensões, não tinha um local adequado aqui no quartel para a guarda desses objetos. De maneira que, após a chegada de um cofre bem grande, um cofre custou cerca de R$5, R$6 mil, vai ser possível agora a guarda adequada desse armamento, para impedir, inclusive, fato que já vimos na imprensa, como furtos e mesmo roubos do armamento de uma instituição como a Polícia Militar. Novos projetos na área de segurança pública? Sim, sem dúvida. A gente fez uma estimativa de que só nesses 3 dias conseguimos, através dos acordos firmados, cerca de R$70 mil aproximadamente. Isso se soma a outros acordos feitos também no ano de 2022. De modo que, agora, ao final do ano, geralmente, o que se faz? Lança-se um edital também. O juiz lança um edital para que projetos da comunidade concorram, por exemplo, a Polícia Militar pode trazer um projeto, o próprio CONCEP, um novo projeto, ou mesmo a Polícia Civil, e além de outros órgãos da comunidade, desde que esse projeto, avaliado por uma equipe cujo Ministério Público participa, inclusive, opinando,
possa destinar esse recurso para algo que retorne para essa mesma comunidade lesada pelo delito. É importante pontuar, como o doutor Marcos Paulo disse, que sempre tentamos o ressarcimento da vítima, mas em vários desses crimes, como, por exemplo, nos casos das armas de fogo, a comunidade, na verdade, fala-se que o sujeito passivo, ou seja, a vítima desse crime, é incolumidade pública, né? Esse sentimento nosso de paz, de tranquilidade social. Portanto, nada mais justo que a comunidade lesada pelo crime desse investigado tenha em retorno, né, para os seus órgãos de segurança ou outros órgãos locais, o retorno, a reparação dessa infração cometida. Doutor Lemar, qual foi o montante arrecadado? Só desta vez a gente somou aproximadamente R$70 mil nesses acordos firmados nesses 3 dias. Doutor Marcos Paulo, o ANPP, então, é vantajoso para todas as partes, né? Para o Ministério, para o investigado e principalmente para a sociedade. Não tem dúvida, Cristiane. Hoje em dia, nós vivenciamos uma situação que é de uma criminalidade crescente. E outra coisa, são crimes, na maioria das vezes, que provocam múltiplas vítimas. Eu falava há alguns dias a respeito do estelionato clássico, quando eu entrei no Ministério Público há mais de 20 anos. Era aquele estelionato que você tinha um autor e uma vítima, né? E aquelas coisas típicas de vender o cartão de loteria premiado, que não era verdade. Hoje não. Né? O estelionato hoje, ele, na maioria das vezes, acontece pelas redes sociais, pelos aplicativos, e às vezes um único autor consegue, num dia, lesar centenas de vítimas. Então a gente tem uma pluralidade de processos no âmbito da justiça que é muito grande e nós precisamos de novas soluções para esses novos desafios. E outra coisa que é importante, hoje em dia nós temos as estatísticas indicando que o trâmite normal de um processo criminal ele dura 42 meses, em média. Então, imagina, são 42 meses para resolver um fato. E o custo unitário de um processo criminal é de pelo menos R$5 mil. Ou seja, existe um custo caro para o Estado, para o poder público. Com a ANPP, a gente supera primeiramente essas duas questões. O ANPP ele não traz custo, porque o custo é muito baixo, porque você não vai ter audiências de instrução, grandes procedimentos. Então, você reduz esse prazo drasticamente. Às vezes, nós conseguimos fazer o ANPP de fatos ocorridos há 1, 2 meses atrás. Isso tem acontecido em várias comarcas. Então, a gente enfrenta o maior problema, que é da celeridade. E todos saem ganhando, não resta dúvida. Por exemplo, a vítima do fato delituoso, se é uma vítima individualizada, como aquela que foi, por exemplo, vítima de um crime de furto, a gente sabe que ela vai ter a reparação ali sendo tratada de maneira prioritária. O doutor Olemar chamou muito bem a atenção, porque nós temos vários tipos de vítima. A gente tem a vítima direta, como essa do furto, a vítima indireta. Por exemplo, a família de uma pessoa que morreu em decorrência de um acidente de trânsito. Essa vítima indireta ela vai ser beneficiada no caso do ANPP também. É um acordo mais humano, né? Muito mais uma justiça muito mais humanizada. Né? E nós temos, por fim, né, isso é importante, a chamada vítima difusa, que é a vítima do direito ambiental, é a vítima do disparo de arma de fogo, etc., que são titulares não passíveis de uma determinação. Então, a vítima passa a ser objeto de preocupação. Ganhamos em celeridade e outra coisa que é de fundamental importância, nós desafogamos a pauta do Poder Judiciário, porque nós não temos aquelas audiências intermináveis para alcançar aquilo que se alcança pelo ANPP, ou seja, a Justiça consegue tratar dos casos mais graves, como o tráfico de drogas, o roubo, o homicídio, com a pauta mais livre, e nós desafogamos, inclusive, os tribunais, porque é praticamente impossível você ter, exceto em situações muito excepcionais e de má-fé, recurso em cima de ANPP, porque a justiça ali é pactuada, é negociada entre as partes, ou seja, todos saem ganhando. Isso é muito bom para o Ministério Público e é ruim para o investigado? Não, é igual para todos. A gente tem um tratamento que vai trazer benefício de forma igualitária para todos os envolvidos no processo. E outra coisa, até pessoas que não fazem parte do ANPP, como as testemunhas, que não terão que ir ao fórum para prestar os seus depoimentos. Ou seja, é bom para todos. Eu agradeço muito a presença de vocês, um prazer tê-los aqui na TVMP. E eu agradeço demais também a sua presença, a sua audiência. A gente se vê em breve.